Fala Dev, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu te ajudo a estar entre os profissionais mais bem pagos do mercado usando a linguagem Java no back-end. E no vídeo de hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que foi muito comentado nas últimas semanas, que é a recente mudança da Amazon de um sistema deles que estava em microserviços indo para monólitos. Sim, eles fizeram o caminho inverso daquilo que tem acontecido largamente aí no mercado. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Se esse é o tipo de assunto que te interessa, não se esquece, se inscreve aqui, ativa as notificações e também compartilhe esse vídeo com os amigos, deixa sua curtida para que esse vídeo chegue até mais pessoas. E se você não me conhece, primeira vez aqui, prazer, meu nome é Elder. Então vamos ter essa conversa hoje aqui sobre essa notícia recente aí da Amazon. Pessoal, antes de mais nada, dizer que eu vou basear toda a minha conversa aqui com vocês no artigo publicado pelo time de engenharia da própria Amazon sobre o assunto, tá? Então eu vou comentar o que quer que tenham falado aí por aí sobre o assunto, porque muita gente falou sobre isso, então eu vou me basear realmente no artigo do próprio time de engenharia da Amazon. Inclusive vou deixar o link do artigo aqui para vocês na descrição desse vídeo, para que você também possa ler depois, tá? É um artigo que não é grande, tá? Então, e vale a pena a leitura, ele tem algumas informações bem bacanas, beleza? E, inclusive, eu estou com o artigo aqui do meu lado para que eu possa eu fiz algumas anotações para que eu possa conversar com vocês. Primeira coisa importante a gente falar e fazer aqui, pessoal, é dar um pouco de contexto, porque é o seguinte, para que você entenda realmente o que aconteceu, né? Então vamos lá. Saiu um artigo recentemente do time de engenharia, e aí já é legal ser específico, é a engenharia específica do Prime Video, tá? Então não é a Amazon, lá a loja, também não é a AWS, né, como um geral, não, é o time específico do Prime Video, tá? Então a Amazon é uma empresa gigantesca, tem um monte de coisa lá dentro, então esse foi uma mudança específica no time de Prime Video, tá? Outra coisa também, não são todos os sistemas que eles mudaram lá, não. Eles tinham lá no Prime Video, eles têm um sistema específico de monitoramento dos streamings. Então, como é que funciona lá? Que eles explicam que sempre que você vai lá e começa a ver um filme, né, lá no seu Prime Video, você que usa Prime Video, eles têm um sistema que monitora a qualidade desse streaming, tá? E aí eles ficam lá vendo se tem frame que está sendo perdido, se tem congelamento de vídeo, enfim, eles ficam lá monitorando para saber a qualidade realmente. É literalmente um monitor para controlar a qualidade para que eles possam tomar ações caso eles identifiquem que tem algum problema acontecendo, tá? Outra coisa também que é importante a gente ter em mente, né, e no artigo fala sobre isso, é que não é exatamente não é uma volta do microserviços para o monolito, tá? Por quê? Porque esse sistema já nasceu distribuído, tá? Esse sistema específico que eles estão tratando aqui, ele já nasceu distribuído, tá? Palavras deles no próprio artigo. Outra coisa também importante é que é um sistema que funciona mais numa abordagem serverless do que microserviços. Tem microserviços também, tá? Na arquitetura lá deles, mas a maior parte dos componentes lá estão numa abordagem de serverless, tá? Então, principalmente a AWS Lambda, AWS Functions também, enfim, tem lá algumas coisas, mas é distribuição, tá? É computação distribuída. Eu costumo dizer aqui com vocês que esses são nomes mais modernos para algo que existe há muito tempo já, que é computação distribuída. Claro, com as abordagens, as tecnologias mais modernas, mas é computação distribuída. Então, os sistemas eram componentes distribuídos numa abordagem serverless com alguns microserviços também. Beleza? Ok, então deixa eu colocar aqui o artigo para mim e aí eu vou comentando com vocês, tá? Então, eles já começam falando, e aí, né? Por que chamou a atenção, né, esse artigo de toda a comunidade tecnológica aí? Porque eles já de cara metem que reduzimos 90% dos custos saindo de microserviços para monólitos, né? Isso foi o que saiu aí nos portais.
enfim, né? Foi ai, meu Deus, esqueci o termo. Enfim, foi isso, tá? Então foi isso que eles colocaram lá. E aí, gente, começou o frisson porque, meu Deus, acabou o microserviço. Agora todo mundo monolito. Gente, para aí tudo, vamos voltar pro monolito. Porque a Amazon foi pro monolito, oh meu Deus, eu preciso também me corrigir. A Amazon foi pro monolito e tá economizando, então quebra tudo, vamos voltar, né? Então, gente, vamos entender, né? Então, por isso que é interessante saber aonde aconteceu. Eu falei que foi no Prime Video, não são todos os sistemas, é só um sistema de monitoramento. Por que aconteceu? Eu vou falar agora por que aconteceu, por que eles mudaram, de onde veio. Não era só microserviço, tinha serverless também. Então, vamos entender todo o negócio, porque uma das principais lições que a gente vai tirar desse caso aqui no final é que a gente precisa tomar decisões nas nossas arquiteturas e na nossa vida também, baseado em fatos, em dados, em evidências, em informações. Tá? Então vamos pegar as informações aqui, beleza? Então vamos lá. Aí eles têm lá o sistema deles de monitoramento que eu já falei para vocês. Inclusive eles usam isso até para corrigir, né, eventuais problemas que eles tenham nos próprios vídeos deles. Tá? Então, enfim, na verdade, vamos lembrar, né, eles estão fazendo streaming do vídeo, esse vídeo está lá em algum lugar, né, armazenado. E aí eles fazem o streaming para você. Uma coisa interessante, eles disseram que eles nunca imaginaram usar esse sistema numa escala grande, uma escala alta. Como assim? Eles não faziam monitoramento de todos os streams. Eles pegavam os streams que estavam sendo mais utilizados, né? Sei lá, os vídeos, as séries que estavam sendo mais acessados, e usavam para monitorar só esses. Só que à medida do tempo, eles começaram a aplicar esse monitoramento em mais streamings, e aí eles perceberam o custo aumentando absurdamente. Tá? O custo de executar essa infraestrutura que eles tinham montado começou a aumentar muito. Tá? E especialmente eles perceberam que haviam gargalos, tá? E esses gargalos eles estavam tendo muita dificuldade de escalar eles, e os esforços que eles estavam fazendo para escalar esses gargalos estavam aumentando o custo ainda mais. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, que no artigo mesmo eles tratam. E aí ele explica um pouco, né, como é que era o sistema. Agora eu vi aqui, né, eles estavam usando, além do AWS Lambda, eles estavam usando a AWS Step Functions. Tá? Então eles usavam Step Functions lá também. E aí eles falam o seguinte, ó, a parte mais, as duas partes mais caras da operação era o workflow de orquestração, era o workflow de orquestração, tá? Então, toda a orquestração que eles faziam daqueles sistemas, falei recentemente aqui sobre orquestração, coreografia e tal de serviços. Então, eles viram aqui que a orquestração desses serviços estava sendo uma parte bem cara da história. E o outro ponto, que é um dos pontos, gente, que quando a galera migra para microserviços, eu vejo pouca gente falando ou considerando isso. Eles colocam aqui que o segundo ponto mais caro dessa infraestrutura deles era o tráfego o tráfego de dados, tá, entre os componentes. Como assim tráfego de dados entre os componentes? Eles dizem que eles tinham 3 principais componentes, tá? Que era o conversor de vídeos, era o que eles chamam aqui? Era, enfim, o cara que analisava lá a qualidade e o orquestrador. Os dados trafegavam entre esses 3 componentes. Só que aí, o que é trafegar o dado entre os componentes? É rede, tráfego de rede. Tá? E aqui a gente está falando de tráfego de imagem, tráfego de vídeo, que é um negócio caro, pesado. E a gente está falando de tráfego de dados de imagens de vídeo na Amazon Prime Video, que é um dos maiores streamings do mundo. Então imagina o volume de dados que estava sendo trafegado. Tá? Então, o que eles estão dizendo aqui é que esse era um dos 2 dos pontos mais caros. Tá? E aí eles até já dão um spoiler de como eles resolveram isso. Eles pegaram todo esse negócio distribuído e colocaram dentro de um único processo. Tá? E aí, de cara, né, a orquestração ficou mais simplificada porque está dentro do mesmo processo. Então eles orquestram isso internamente dentro desse processo. E
o tráfego de dados não existe mais, porque essas imagens, esses vídeos que eles estão analisando, agora eles analisam em memória. Então eles não precisam jogar em rede. Tá? Então, eles não detalham aqui, mas eu creio que desses 90% de redução de custo, eu chuto chute meu, mais de 80% é por redução de tráfego de dados. Tá bom? Porque realmente isso é muito pesado. E foi onde eles mais ganharam, devem ter ganho, porque começaram a tratar isso em memória. E aí, eles falam o seguinte, que ao fazer esse movimento, eles pegaram, né, aquilo que estava em Lambda, Step Functions, não sei o quê, e colocaram, galera, naquele serviço que todo mundo que aprende, vai aprender a usar a AWS, a primeira coisa que a pessoa aprende é usar o quê? EC2. Né? É o Amazon Elastic Compute Cloud, né? Criar a máquina. Então, basicamente, eles pegaram todo esse serviço e moveram para um EC2 e para o Amazon Elastic Container Service, o Container Service, o ECS da Amazon. Tá? Então, basicamente, virou máquina virtual e container. Tá bom? É assim que eles fizeram essa mudança de arquitetura deles. Beleza. Aí eles vão lá falar um pouquinho sobre... Tem uma seção do artigo que fala Distributed Systems Overhead. Né? Então, o overhead que acontece pelo fato dos sistemas serem distribuídos. E aí eles falam dos 3 principais componentes, que é o que eu estava tentando lembrar agora aqui, que é o Media Converter, né? Que é dos 3 componentes. É aquele componente que pega os streams e... fatiam eles, né, em frames de áudio e de vídeo, né, e basicamente gera a imagem disso, para eles saberem como é que está a qualidade. Um outro componente que é o Defect Detector, que executa algoritmos lá que vão analisar esses frames e os buffers de áudio para saber se tem realmente, eles colocam aqui, né, video freezing, né, a imagem congelando, corrupção de blocos, problemas de sincronização de áudio e vídeo, sabe quando você está assistindo um filme e o cara está lá assim e a legenda ou o áudio já está em outro lugar, então eles detectam isso também. E aí eles mandam notificações em tempo real quando encontram algum problema, esse que o componente faz. E o terceiro componente é o cara que orquestra tudo isso, tá? É o cara que fica ali mandando daqui para lá, de lá para cá, de cá para lá, né? Beleza. Aí eles falam o seguinte, ó, nós desenhamos nossa solução inicial como um sistema distribuído usando componentes serverless, tá? E aí, por exemplo, eles falam Step Functions e AWS Lambda. Beleza. E aí eles dizem o seguinte, olha que interessante. Isso foi uma opção boa inicialmente para nos permitir construir o serviço rapidamente. Aí é uma coisa que eu até anotei aqui, né? Pus um highlight aqui. Em teoria, isso nos permitiria escalar cada serviço, cada componente de serviço, independentemente. Galera, eu já devo ter falado algumas vezes sobre isso. Esse é um dos maiores erros que eu vejo o pessoal cometendo em relação à adoção de microserviços, computação distribuída, serverless, lambda, blá, 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 tá? E aqui eu não estou falando que a galera da Amazon não tem competência para saber isso. É um dos times mais competentes de engenharia do mundo. E eles cometem esse tipo de erro. Então, sim, a gente está sujeito a cometer esse tipo de erro. Você componentizar a sua aplicação esperando que isso vai te ajudar a escalar é um erro assim crasso. Tá? Porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com outra. Ah, não, porque aí eu vou poder pegar esse serviço e escalar ele individualmente. Quem falou que você vai precisar fazer isso? Quem falou que isso é a coisa certa a fazer no seu caso? Tá? Então, assim, não sai distribuindo ou juntando, fazendo o que quer que seja com seus componentes de serviço, achando que isso vai te ajudar a escalar, porque realmente não tem nada a ver. Está aqui o time de engenharia da Amazon para te comprovar que isso é verdade. Tá bom? Então, não tem nada a ver uma coisa com outra. E aí eles falam, ó, em teoria isso nos ajudaria a escalar, né, esse serviço de forma independente, mas, né, however, eles dizem o seguinte, ó, a gente percebeu que alguns componentes chegavam no limite de escala do componente com apenas 5% da carga esperada. Ou seja, eles não tinham nem começado a jogar carga ainda de request, de dado, etc.
e o componente já estava num limite de uso dele. E aí eles tinham que fazer o quê? Escalar esse componente. No caso, eles estavam usando uma escala horizontal. Então, pô, bota mais componente. Pô, mas eu só tô a 5%. Por que ficou caro? Porque ele estava tendo que meter um monte de instância horizontal para conseguir fazer um pouquinho do trabalho que eles precisavam fazer. E aí eles começaram a ver que alguma coisa estava muito errada ali, né? Então, aí eles falam, né? Cadê? Ó, todo o custo de manter, né, all the building blocks, né, tipo toda essa estrutura que eles estavam, estava gerando um custo muito alto para fazer a escala que eles precisavam. Aí eles colocam a imagem dessa arquitetura inicial. É legal vocês olharem o artigo, né? Como eu disse, coloquei o link aqui embaixo. Então vejam lá, eles mostram todo. Não é uma solução complexa. Como eu disse, é um sistema de monitoramento que é sim importante, né? Porque está garantindo a qualidade dos streamings, mas que não tem tantos componentes assim, são 3 componentes, tal, enfim. Então a arquitetura não é tão complexa, mesmo ela sendo distribuída. Aí ele fala o seguinte, que o principal gargalo de escala era o componente de orquestração, tá? E aí, quando eu falo, né, de orquestração e coreografia, e eu comento que eu prefiro orquestração ao invés de coreografia, normalmente a pergunta que vem para mim é, tá bom, e se eu preciso escalar esse cara, e se esse cara falha, né? Então, estou dando ponto para vocês aqui, o time da Amazon dizendo que no caso deles, o problema estava exatamente na orquestração. Né? E aí ele fala lá por que isso é um problema tal. E aí ele comenta que o segundo problema de custos, de fato, era esse tráfego, oh Jesus, está difícil falar tráfego hoje. Então, era exatamente o tráfego dos frames que eles tinham que analisar lá. E aí ele comenta que para eles pegar, inicialmente eles falam o seguinte, ó, nós descobrimos que passar essas imagens, né, entre os diferentes componentes era realmente um dos problemas para diminuir eles falam que é o seguinte, né, para diminuir a conversão dos vídeos em imagens, né, isso era feito em alguns jobs, eles construíram um microserviço, aí sim é um microserviço, que quebrava, né, esses vídeos em frames e jogava essas imagens num S3 bucket. Né? S3 é o Amazon Simple Storage Service. E aí, os Defect Detectors, que era um outro microserviço, faziam o download dessas imagens e processavam a partir lá do S3 bucket, que é um negócio caro também, gente. Tá? Então você vê que realmente o grande problema de custo deles estava ali em toda essa dinâmica de mexer com os vídeos, com as imagens, com o armazenamento, com o tráfego entre os serviços, tá? Então, realmente o problema grande estava ali. E aí eles vêm na outra seção que fala, né, ó, de serviços distribuídos para uma aplicação em monolitos. Deixa eu só achar o ponto aqui. Tá. E aí eles falam o seguinte, ó, para a gente lidar, né, com esses gargalos, inicialmente eles decidiram que eles iam resolver esses problemas de forma separada para poder melhorar, né, o ganho de escala deles. E aí eles tomaram o passo corajoso, né, eu diria, que pouca gente tem muitas vezes coragem realmente de fazer, que é, né, revisitar e refazer e mudar e refatorar a arquitetura deles, tá bom? E aí eles fazem uma afirmação interessante, né, para o nosso caso, para a nossa análise aqui, que é o seguinte, olha, percebemos que a abordagem distribuída não estava trazendo benefícios. Então, empacotamos todos os componentes em um único processo. Eliminamos a necessidade do S3 Bucket, né, para fazer lá o storage intermediário das imagens, porque todo o tráfego de memória, de vídeos, agora de imagens, era feito em memória. Ok? E o orquestrador agora funciona dentro dessa única instância. Então eles têm uma única instância, um único processo, não uma única instância, um único processo, que dentro dele tem o orquestrador,
tem o detector de inconsistências e tem o conversor de vídeo. Está tudo dentro do mesmo processo. E aí eles colocam também a imagem aqui da arquitetura, depois vocês podem olhar no artigo, que obviamente tá mais simples, mas eles falam o seguinte, interessante, ó. Conceitualmente, a arquitetura de alto nível permanece a mesma. Olha só, gente, que interessante. Quando você desenha os seus componentes de uma forma bem desenhada, com a separação de responsabilidades bem feita, né, com os limites de domínio bem desenhados, com os contratos bem feitos, para que você não tenha grandes quebras em caso de alteração, a arquitetura física, ela não é que ela não importa, mas ela não importa tanto do ponto de vista lógico. Então, no caso deles, ele até fala, ó, isso permitiu que nós reutilizássemos muito código e fizéssemos uma migração rápida para a nova arquitetura. Não sei, talvez alguns aqui tenham participado das masterclass que eu fiz aí nos últimos meses, né? Que era do monólito para microserviços. E aí tinha um ponto lá da masterclass que eu começava ela construindo um monólito e ao longo dela eu migrava ela para microserviços. E algumas decisões que eu tomava na hora de fazer o monólito facilitava muito a minha vida na hora de migrar aquela estrutura para microserviços. Exatamente isso que eles estão falando aqui. A arquitetura de alto nível praticamente não mudou, os componentes eram os mesmos, eles continuavam tendo 3 componentes. Os 3 componentes continuavam fazendo as mesmas coisas. O que mudou foi a arquitetura física. Tá? Então, uma das lições, né, que a gente pode tirar, e nisso aqui isso faz sentido porque a gente está falando de um time de engenharia brilhante, né? Um time que faz coisas num nível altíssimo, que a grande maioria de nós não faz. Exatamente por eles estarem acostumados a lidar com coisas desse tipo, eles sabem desde o início construir, né, os seus componentes de forma que eles consigam ir de uma abordagem para outra sem grandes dificuldades, né? Então, esse é um dos pontos que eles colocam aqui. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eles fizeram, gente, que eu vou ser talvez aqui assim, eu não curti. Eu não curti a parte da solução que eles tiveram, mas eu entendo que eles devem ter as razões deles. Talvez eu vou colocar o erro em mim e talvez não tenha entendido bem o que eles fizeram, tá? Mas o que eles falam é o seguinte, que na arquitetura inicial, eles escalavam os detectors, né, que detectavam os problemas, de forma horizontal. Então, à medida que eles iam precisando de mais detectors para dar conta do volume, eles iam horizontalmente colocando novas instâncias, o que é bem fácil se você está com um microserviço dentro de um container, por exemplo, sei lá, se tiver um Kubernetes, aqui não é o caso, mas digamos se fosse no Kubernetes, criar um outro pod. No caso deles aqui era criar uma nova instância desse serviço. E aí, plugar isso na orquestração, então realmente isso era bem mais simples. Aí eles falam o seguinte, ó, na nova abordagem, o número de detectors só escala verticalmente, porque eles eles executam dentro da mesma instância, lembra que eu falei, é tudo o mesmo processo. Então, regularmente, o time deles vai e adiciona novos detectors dentro dessa mesma instância, tá? Quando eles passam da capacidade dessa única instância. Eu achei isso meio zoado porque requer que regularmente o time faça uma intervenção no serviço para adicionar capacidade ali. Não gosto desse tipo de abordagem, mas, como eu falei, né, quem sou eu, né, para questionar aqui o time de engenharia do Amazon Prime. E aí eles falam o seguinte, ó, para lidar com isso, né, nós clonamos o serviço múltiplas vezes, parametrizando cada cópia com diferentes subsets de detectors. Tá? E aí tiveram uma camada de orquestração lá para distribuir as requests que vêm. Então, entendi o que eles fazem, não gosto. Tá? Até me lembrou um caso de um... Eu não vou citar o nome da empresa porque todos vocês conhecem, tá? Mas eu tive contato com uma empresa X aqui no Brasil alguns anos atrás e
E aí eles estavam falando da infraestrutura deles e tal, e dizendo que eles tinham uma infraestrutura que lá estava tudo, né? Então tava lá os clusters de Kubernetes, os bancos de dados, todos os serviços. E aí a infraestrutura deles chegava até um determinado número de contas de clientes que eles tinham. E quando eles chegavam a esse número, eles replicavam a infraestrutura, criavam uma nova infraestrutura completa deles e começavam a jogar as novas contas nessa nova infraestrutura. E aí quando ela chegava a um determinado número, eles replicavam, criavam uma nova, e aí eles iam criando cópias da infraestrutura deles. E aí quando eu tive essa conversa com eles há alguns anos atrás, eles tinham, sei lá, 15 cópias dessa infraestrutura deles. E aí cada cliente em uma dessas instâncias. E aí eu lembro de eu conversar com eles e perguntar, fazer várias perguntas sobre o porquê e como é que eles chegaram nisso. E eu não saí convencido daquela reunião, achei meio bizarro. Mas de novo, né? Cada time de engenharia está cuidando do seu próprio negócio. Espero que estejam tomando as melhores decisões. E aí o artigo deles caminha já para o final e eles começam com uma frase que para mim ela é emblemática nesse assunto. Acho que é um dos maiores lições que a gente tira de toda essa nossa conversa aqui, que é o seguinte: microservices and serverless, microserviços e serverless vamos lá, de novo, refazendo. Componentes de microserviços e serverless são ferramentas que funcionam, né, fazendo o seu trabalho em grande escala. Mas usá-las ou não em relação a um monolito são decisões que devem ser feitas caso a caso. Tá? E aí eu concordo 200% com a afirmação deles, mas tem um ponto que eu acho que foi exatamente onde eles erraram, que é terem feito essa escolha arquitetural baseada no fato de que eu vou poder escalar componentes individualmente, que isso a gente já viu que não é verdade, e eles perceberam que isso não é verdade. Então, concordo com eles que essa decisão de usar microserviço ou monolito é algo a ser feito caso a caso, mas discordo que isso facilita ou prejudica a escalabilidade, porque a escalabilidade não vai depender do seu componente estar separado ou estar junto, né? Por quê? Porque é caso a caso. Tá? No caso deles, escalou muito mais, está tudo junto. Tá? Talvez no seu caso escale muito mais, está separado. Como é que decide isso? De novo, analisando o seu negócio especificamente. E aí eles finalizam, né, dizendo que essa mudança, o monolito ajudou eles a reduzir o custo de infraestrutura em torno de 90% e fez com que eles pudessem escalar muito mais. Né? E aí eles falam o seguinte: isso é interessante. Antigamente eles estavam focados em monitorar, como eu disse, os streamings que estavam sendo mais acessados, né? Enfim, aqueles que estavam mais populares. Agora eles conseguem analisar todos. Então isso melhorou, inclusive, a qualidade do trabalho que esse componente está fazendo e provavelmente está melhorando a vida de quem assiste a Amazon Prime. Está melhorando a qualidade dos vídeos, etc. Então isso fez com que eles conseguissem entregar um serviço melhor para o cliente deles. O que, no fim das contas, é o nosso objetivo. A gente não quer fazer microserviço, a gente não quer fazer monólito, a gente não quer fazer serverless, a gente não quer fazer containers, a gente não quer usar Java. A gente quer entregar uma ferramenta melhor para os nossos clientes, para os nossos usuários. Isso tudo que eu falei são ferramentas para isso. Então, que ferramentas você vai escolher, com quais abordagens para entregar um software melhor para o seu cliente? Esse é o ponto todo da história. E aí ele fala que, né, o fato de ter ido tanto para o EC2 quanto para o ECS permitiram que eles usassem algumas Compute Saving Plans, né, da AWS, que, né, ajudam eles a reduzir ainda mais os custos. Né? Então, eles finalizam dizendo isso. E aí eles falam, né, que algumas decisões que não são tão óbvias, mas que eles viram melhorias. Né? Por que não é óbvio, gente? Porque não tem, né, a tal da bala de prata. Né? Então é o seguinte: mas é óbvio que você não deveria ter feito X. É óbvio para quem? Né? No meu caso não era óbvio, porque eu estava aqui lidando com o meu negócio e eu achei que era a melhor solução. Bom que eu consegui mudar a tempo, o caso deles, né?
Então, e aí, né, finalizo dizendo exatamente o que eu falei agora. As mudanças que fizemos agora permitem que a gente monitore todos os streamings do Prime Video e não apenas aqueles com um grande número de visualizações. E aí, essa abordagem resultou em qualidades ainda maiores para a experiência dos nossos usuários. Acho que esse é o ponto mais fantástico dessa história toda. Galera, então vocês percebem como que histórias como essa são importantes para que a gente internalize isso, entenda isso e aplique isso nos nossos próximos projetos, nos nossos projetos que estão acontecendo agora também. Então, não tenha medo e não tenha receio e não procrastine a decisão de muitas vezes questionar se o que você está fazendo agora é realmente o que deveria estar fazendo. Se a abordagem que você está usando agora é a abordagem ideal. Se a decisão de arquitetura que você tomou é a decisão que realmente está trazendo os melhores benefícios, tanto para o seu cliente quanto para a sua empresa. Não acho que a Amazon Prime Video estava entregando um serviço ruim para os clientes por conta desse componente. Mas eles estavam entregando um serviço para o cliente a um custo X. E agora eles entregam um serviço melhor a um custo 90% menor. Então, você ser capaz de fazer esse tipo de análise, esse tipo de questionamento é importantíssimo para o seu cliente e para o seu negócio. E acho que é um ponto, e aí já caminhando para o final aqui, mas um ponto muito importante para a gente ter em conta, que é a importância de você fazer um bom design dos seus componentes, a importância de você fazer um bom design das suas APIs, a importância de você fazer um bom design da sua aplicação do ponto de vista de negócio, como é que ela se conversa e tudo. Porque, quer ela esteja num monólito como eles estão agora, num processo único, tudo acontecendo em memória, ou quer ela esteja distribuída com step functions, com lambda, com não sei o que, você fazer a mudança de um modelo ou para o outro, a questão não vai ser tanto o seu código, vai ser muito mais a infraestrutura. Então você consegue navegar entre as diferentes opções. Digamos que daqui a um tempo surja uma nova infraestrutura fantástica, revolucionária, e vai todo mundo lá para ela. Se você desenhou bem os seus componentes, a sua mudança para essa nova infraestrutura fantástica, ultramoderna, etc., vai ser muito mais fácil porque você desenhou bem os seus componentes. Tá? Então, algumas reflexões finais, né? Uma delas é a gente pensar realmente nos nossos componentes. Então, primeiro, não tomar decisões, especialmente de arquitetura, baseada em modinha. Segundo, não usar componentes distribuídos achando que isso vai facilitar a escala individual de cada um deles. Besteira, não tem nada que indica que isso vai acontecer. Terceiro, não ter medo de revisitar as decisões que você já tomou para saber se realmente elas são as decisões ideais e se não tem algo que possa trazer benefício tanto para a sua empresa quanto para o seu negócio. E quarto, pensar bem nos seus componentes quando estiver desenhando ele. Não ter medo de gastar um tempo a mais pensando no design dele para você ver se ele realmente é um design que vai sobreviver ao longo prazo. Né? Você não está fazendo um sistema, gente, para durar 2, 3 meses. Pensa que está fazendo um sistema para durar 10 anos. E se é para durar 10 anos, como é que eu faço com que ele seja mais estável e evolutivo ao longo do tempo? Beleza? Então, se esse é um assunto que fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o seguinte: você está disposto a fazer uma volta dos seus microserviços para monólitos? Ou você está no monólito ainda e está feliz da vida? Ou você já nasceu no microserviço e viu que não foi legal e quer ir para o monólito? Deixa aqui nos comentários que eu queria saber como tem sido a sua experiência com isso. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, até a próxima e tchau!